Acorda, menino! O Faz Você tá no ar! E como eu não faço nada, eu preciso de ajuda. Eu conto com a participação especial dele, o Landuende José! Que Landuende José o quê? Respeita a minha história! Ô, desocupado, arruma um livro de filosofia e vai fazer umas questões! Você não entendeu a proposta do programa? Faz você! Faz você! Não, faz você! Faz você! Não, você! Faz você! Você! Faz você! Faz você e aproveita e roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala sobre filosofia africana, um pensamento secular que desperta cada vez mais interesse de pesquisadores brasileiros. Quem explica melhor é o professor da Universidade Federal da Bahia, Eduardo Oliveira, já. Mas antes, sempre tem esse mais antes estratégico, né? Para focar nas questões do Enem, eu chamo a professora Ana Beatriz Gomes, por gentileza. Oi, Lande. Quanto tempo, professora? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Professora, hoje a gente fala de Grécia Antiga, mas especificamente que período? A gente vai falar do período da Grécia Antiga, dos pré-socráticos e também da filosofia aristotélica. E vem cá, o que a gente precisa saber sobre esse período? Olha, é muito importante a gente entender que esse período é o princípio do processo filosófico. A gente sai do período mitológico e Aristóteles, ele é o finalzinho do período da filosofia antiga, extremamente importante. Ele é discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então existe um processo de conhecimento muito importante que a gente vai ver aí. E por que isso é importante hoje em dia, professor? No caso do Aristóteles, ele é muito relevante porque ele tem uma obra extremamente importante que é a Ética a Nicômaco. Essa obra, que fala da busca pela felicidade, trata de duas questões muito importantes que é a ética e a política, que fazem parte das ciências práticas de Aristóteles. E hoje em dia, a nossa visão sobre ética, a nossa visão sobre política é uma visão extremamente influenciada pela visão aristotélica. Vem cá, mudou muito, professora? Não mudou muito, não. A gente tem os filósofos modernos, eles bebem muito nas águas de Aristóteles, até porque a visão de ética e a visão de política de Aristóteles norteia a nossa visão de cidadania e de sociedade hoje em dia. Aristóteles já deixava claro lá, 500, 600 a.C., que para você ter um cidadão justo, você precisa ter uma sociedade justa, né? O que é esse cidadão justo? É o cidadão que segue o sumo bem, o máximo bem do indivíduo. E você só vai ter um ser humano justo a partir do momento que você tem uma cidade justa, que é a política, sumo bem da polis. Quer dizer, o melhor para a sociedade, consequentemente, melhor para o indivíduo nessa sociedade. Show de bola. Bora ver uma questão? Sim. Sobre esse assunto. Bota aí na tela. Questão 88 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professora. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdade constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas com maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos, o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Caramba, é um texto complicado, né, professora? Não é fácil de entender. Mas ele é meio autoexplicativo, porque assim, a Ética Nicômaco, ela é uma obra que, apesar dela ter muito tempo de vida, ela é de fácil entendimento. Uma coisa que pode confundir muito o aluno é o termo ciência, porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em ciência empírica, né? Que é aquela ciência no laboratório, né? A ciência que explica o mundo hoje em dia. E nessa época não era bem essa visão. É claro que o Aristóteles é um dos percussores da ciência, como a gente conhece, mas aqui ele está se referindo a 3 tipos de ciência, que é a ciência prática, a ciência teorética e a ciência produtiva.
A mais importante dela é a prática. A ciência teorética ou teórica, vai depender da interpretação, ela é uma ciência que vai apenas organizar o conhecimento. A gente está falando da física, da matemática, de conhecimentos que já estão ali. O ser humano ele se depara com aquilo e ele vai apenas organizar esse processo. Entendi. A ciência produtiva é uma ciência que o ser humano cria, mas a finalidade não é ela própria. Como assim a finalidade não é ela própria? A finalidade do médico não é ser médico, é buscar a saúde. A finalidade do advogado não é advogar, é buscar a justiça. Então, é uma ciência que o homem está criando para facilitar uma outra coisa. A ciência prática, o fim dela é ela própria. E nela entra a ética e a política. A ética, na interpretação aristotélica, é sumo bem do homem e a política, sumo bem da polis. Então, a finalidade da ética é a própria ética. A finalidade da política é a própria política. Ou seja, é a sociedade e é o indivíduo, o ser humano. Show. Bora pro comando? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Na primeira parte, na A, a gente não pode utilizar essa porque, em momento nenhum, o sumo bem ele está ligado a uma visão individual das pessoas na sociedade buscarem as suas coisas. Na verdade, você só vai ter uma sociedade justa com um indivíduo justo. Então, é quase que um trabalho de coletividade. Seres humanos justos são consequências de uma sociedade justa. Seres humanos injustos são consequências de uma sociedade injusta e desigual. Na B, ele fala de fé e de deuses. E aí o Aristóteles não vai falar sobre isso. Né? O próprio surgimento da filosofia nesse período não é uma negação, mas é um questionamento para a explicação mitológica. O Aristóteles ele não está preocupado em falar dos deuses, ele está preocupado em buscar uma verdade dentro da realidade humana. Na C, a política é a ciência que precede todas as demais, é exatamente o que o texto vai dizer. Porque, na verdade, ele está mostrando que entre todas as ciências, né, as produtivas, as teoréticas, teóricas, todas elas, a ciência prática é que está acima. E não há como você ter as outras se a ciência prática não estiver existindo. Na D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa. Essa visão sobre a educação é muito pós-Revolução Francesa, a gente está falando de antes de Cristo. E a E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. É também uma visão muito moderna, né? Uma visão mais dos contratualistas. Então, não tem relação com Aristóteles. Reforçando o gabarito, opção? Opção C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Partiu outra questão? Dá tempo? Dá. Outra questão. Tá na tela, questão 65 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professora? A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, um aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Tem um pouco a ver com aquilo que você falou, não tem, professora? Sim, a gente está falando aqui dos pré-socráticos, que são considerados os primeiros filósofos, né? Também conhecidos como cosmológicos, filósofos da natureza, e eles ficaram muito tempo esquecidos na história da filosofia. O Aristóteles aborda eles no primeiro livro da Metafísica, mas depois, na modernidade, se falava muito pouco, até que o Hegel, de uma certa forma, traz de volta um estudo sobre os pré-socráticos e a sua importância no pensamento humano. Porque eles foram os primeiros pensadores que saíram daquela explicação puramente mitológica e partem para buscar uma explicação dentro da realidade humana. Então, eles vão utilizar como método a observação, e o objetivo deles era encontrar a arqué. O que era a arqué? A arqué seria uma matéria primeira que faria parte de todas as coisas que existem no mundo, no universo, no cosmos, e também faria parte do indivíduo e da origem dele. Como se você procurasse um princípio. A origem de tudo. A matéria, uma matéria que fosse inicial, como se fosse o Big Bang hoje da ciência para o nosso universo. Vamos lá para o comando da questão. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual
o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo. O que é interessante dessa questão é que ela é uma questão muito conteudista. Enquanto a anterior, a de Aristóteles, ela tinha uma parte de interpretação, porque já falava de ciências, essa é extremamente conteudista, porque ela pega um trecho da fala de Hegel, que é uma visão moderna sobre um filósofo antigo, e aí faz uma pergunta especificamente sobre a arqué daquele pré-socrático. Não é uma pergunta sobre os pré-socráticos, é uma pergunta sobre qual é a matéria primeira do Demócrito. Então, na primeira, ele vai falar número que fundamenta a criação dos deuses. Essa já é descartada porque está falando dos deuses e os pré-socráticos não buscavam nos deuses as respostas para os questionamentos deles. A B está falando do devir. O devir tem relação com o pré-socrático, mas não é o Demócrito, é o Heráclito. Então, isso pode confundir o aluno que tem uma visão superficial sobre os pré-socráticos. Da mesma forma como a C e a D. A C fala da água, que é a matéria primeira de Tales de Mileto, que é conhecido como o primeiro pré-socrático, e a única coisa que sobrou dos escritos dele foi tudo é água. A D fala da imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal e que tem a ver com a noção de essência de Parmênides. E a E vai falar do átomo, que é a matéria primeira do Demócrito. Quando a gente fala do Demócrito, a gente fala dessa questão do átomo, é muito interessante, porque esse período é mais ou menos 500, 600 a.C. E hoje em dia, a matéria-primeira para a ciência, né, para a física quântica, é o átomo. Por mais que a gente fale dos prótons, elétrons, os nêutrons, a gente fala muito do átomo. E essa palavrinha vai surgir lá com o Demócrito, com o pré-socrático, que não tinha nenhum tipo de tecnologia, mecanismos de investigação, ele tinha apenas a observação e o conhecimento lógico dele. Então, o que é interessante nos pré-socráticos é que, apesar de ter muito tempo historicamente, o conhecimento deles é atemporal. Porque a água é extremamente importante, sim, para a vida humana. O átomo, ele existe de fato, né? Isso é inquestionável. A questão da imobilidade das coisas, a gente lembra do DNA, né, da essência humana. Se você mexer no DNA, você vai mudar o ser humano. E você também fala da questão do devir, que é o eterno retorno, a mudança constante das coisas, e que também a gente vai falar sobre isso quando a gente fala de evolução em Darwin. Reforçando, opção é átomo, que explica o surgimento dos entes. Professora, chega aqui. A gente viu dois tipos de questões, uma dentro da interpretação, como você disse, e outra bem conteudista. Então, eu queria um conselho, professora. O aluno ele precisa conhecer os pré-socráticos. O aluno ele precisa conhecer pelo menos a matéria-primeira de cada pré-socrático. O aluno precisa conhecer a ética Nicômaco. É óbvio que ninguém vai pedir para ele ler os fragmentos dos pré-socráticos ou chegar e abrir a metafísica de Aristóteles com suas 400 páginas, né, e esquecer das outras matérias e tudo mais. Não é isso, mas precisa ter uma noção. Professora, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda, pela presença como sempre. Volte sempre. Nosso convidado é especialista no tema. Ele é filósofo, professor da Universidade Federal da Bahia e autor de vários livros sobre o tema. O nome dele, Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo. Beleza, Lange? E aí, mestre? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Vem cá, quais são os registros escritos mais antigos do pensamento africano que a gente tem notícia, professor? A gente tem alguns pensadores da tradição dita ocidental da filosofia que, na verdade, são africanos. Por exemplo, Orígenes, que é tido como grego, é africano. Santo Agostinho, né, do século IV, V, é africano. Plotino, o que começou quase a Idade Medieval, é africano. Ou seja, você tem um grupo realmente bastante significativo de filósofos que são de origem africana e que fizeram sucesso na África e na Europa, no mundo inteiro. Mas, assim, enquanto tradição de filosofia africana propriamente dita, que a gente entende de maneira mais, entre aspas, profissional, 1945, com um livro chamado A Filosofia Banto, de Placide Tempels, um belga missionário que viveu no Congo e escreveu esse livro que, de uma certa maneira, inaugura uma tradição escrita de filosofia africana estrito sensu. Bom, a África é um continente muito amplo e plural. Como tudo isso influencia no estudo do pensamento que a gente tem dali? Então, Lange, a gente tem 54 países africanos. Você tem mais de 3.000 línguas. Essas línguas são faladas em milhares de dialetos.
né, que são dialetos, que não são línguas, né? Sim. Então são multiplicidades imensas. E essa incrível diversidade cultural, econômica, política veio para dentro da filosofia africana. Então não posso nem falar de filosofia africana, tenho que falar de filosofias africanas, porque é de uma pluralidade temática, de autores, de culturas, de etnias, de línguas, enfim, de histórias, assim, de uma diversidade absurda. Talvez, há quem diga, da maior do planeta. Vem cá, a palavra filosofia é grega e surgiu num contexto muito específico europeu. Essa palavra é suficiente para descrever a filosofia africana? Tem dois raciocínios para fazer aqui. Há quem chame o conceito de pensamento, né? Pensamento africano ou como pensamento indígena, porque abarcaria mais do que um selo profissional que foi carimbado pelo Ocidente. Isso é uma reflexão que eu gosto. Eu trabalho com um bocado de gente que trabalha nessa perspectiva. Mas eu fico me perguntando, por outro lado, por que não filosofia africana? Quando a filosofia que dizem ter nascido na Grécia, ainda não existia a Grécia. Simplesmente não existia a Grécia, eram cidades-estados. Alguns dos maiores filósofos europeus, então gregos, não eram gregos. Por exemplo, Aristóteles era da Macedônia, não era da Grécia. Então, assim, eu não vejo por que não reivindicar para os africanos o conceito de filosofia. Se filosofia é pensar bem, é pensar a própria realidade em profundidade, de acordo com a sua cultura, com o repertório cultural, os africanos fazem filosofia muito antes dos europeus, porque vieram muito antes dos europeus na vida do planeta, né? Em muitas sociedades africanas, o que está em jogo não é o aspecto material da cultura, e sim o imaterial. Tem como falar um pouquinho sobre isso pra gente? Para mim, é indissociável a cultura a cultura material da cultura simbólica. Agora, tem uma grande cilada quando a gente fala do continente africano como um todo, não apenas para a filosofia, mas quase como todos os temas, porque ela fica reduzida a um aspecto cultural, como se o cultural fosse menos importante, já que não é o econômico, já que não é o político, já que não é da infraestrutura, então a gente vai tratar de dança, de linguagem, de, enfim, religião, como se isso fosse menos. E aí você atribui a isso a pecha de simbólico. Não tem simbólico sem material, não tem material sem simbólico. Bacana. Então eu gosto de cruzar as duas coisas. E bom, que ensinamentos o pensamento, a filosofia africana traz pra gente? Eu acho que um dos grandes legados da filosofia africana para o continente africano, para a diáspora de onde eu falo, para o mundo inteiro, é a liberdade. Então é quem viveu a pecha, né, a experiência da escravização, é que está balizado historicamente para poder falar de liberdade. Então, quando um filósofo africano pensa em liberdade, ele não pensa num processo abstrato de liberdade, formal de liberdade, ideal de liberdade, como a gente aprendeu, por exemplo, com filósofos da Europa, né? Que é a liberdade de ir e vir, mas é só teoreticamente, é só como potencialidade, não como concretude e garantia. Um filósofo africano do continente ou da diáspora jamais se comporta assim. Ele pensa processos efetivos de libertação em todas as áreas que a gente falou anteriormente. Na economia, na política, na ética, na música, na dança, na corporeidade, na sexualidade, na moral, etc. Ou seja, a liberdade é um grande paradigma para a gente. Agora, isso se desdobra em 1000 temas, para a ciência, para a arte, para o próprio específico da filosofia, para a educação, porque está absolutamente indissociado, não tem a separação de arte e educação, filosofia e educação, ciência e educação, religião e educação, está tudo imbricado, é uma filosofia em rede. E o que a filosofia africana fala sobre... Você citou muitos temas aqui, quero saber sobre direitos humanos, por exemplo. A gente aqui no Brasil pensa uma filosofia africano-brasileira. Sim. Porque para mim só faz sentido pensar essa filosofia africana desde o solo que eu habito. Pelo menos 2 grandes problemas a gente tem enfrentado, conceitualmente mesmo, como filósofos, ligados aos direitos humanos. O racismo, o sexismo e o LGBT-fobismo, né? Pelo menos esses 3 campos de atuação a gente toma para pensar, entender como é que funciona esse código, entender como que você decodifica esse código machista, sexista e homofóbico, e mais que isso, ser propositivo. Quer dizer, é uma filosofia que não é de gabinete, que não é teorética, que não é da abstração. Ela intenta ser, ela quer ser, ela deseja ser, e em alguma medida ela é
pragmática. Então, ela vai para uma praxis libertária. Ela não fica apenas na retórica, mas ela busca uma ação de inclusão, ação de cidadania, ação de promoção das diferenças, ação da equidade como condição da existência ética, né? E, bom, o que os pensadores, o pensamento africano tem para contribuir para o Enem? Como a filosofia, a gente tem a função de pensar de maneira crítica. A gente tem essa história de que pensa em profundidade, espero que se pense de fato. Pensar de maneira criativa, não tomar as coisas dadas como se fossem verdadeiras, não naturalizar absolutamente nada, fazer a pergunta por tudo e, fundamentalmente, produzir autonomia. Então, eu falei de liberdade como paradigma, a consequência direta da liberdade é a autonomia. É pensar de modo próprio, é pensar de maneira libertária, é pensar de maneira criativa. Falando em filosofia africana, pensamento, você escreveu muito sobre isso, né? Queria saber dos seus livros. Conta pra gente, tô vendo muitos livros aqui. Quando nasceu a Lei 10.639, que é essa lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e das relações étnico-raciais na estrutura de ensino brasileira, esse livro nasceu também. E foi como que por coincidência. Então, esse Cosmovisão Africana no Brasil, ele é o primeiro livro que vai ser adotado pelo Ministério da Educação, na área da diversidade, para implementar a lei. Eu acabo que vou trabalhar no MEC por conta disso. Olha aí. Né? Então, e aí, falando em éticas e movimentos sociais, eu escrevi um especificamente sobre isso, na lente de um filósofo africano, para pensar o tema da subjetividade, o tema da ética, por dentro dos movimentos sociais, aqui particularmente no movimento de economia solidária, do qual, como filósofo africano, eu faço parte, né? Bacana. Sim, eu fiz o meio de campo, depois é só fazer gol. Aí é pensar aqui a relação com os movimentos sociais, com a linguagem, com a ética, etc. Segue nessa linha. Show de bola. Ancestralidade na Encruzilhada é um texto mais antropológico, de fundo filosófico, que vai estudar os últimos 100 anos do candomblé no Brasil. E aí eu falo que é uma etnografia dos mortos. Eu literalmente conversei com os mortos para poder fazer esse livro. Então a gente ouve todo mundo. Ouve bebê, ouve criança, ouve jovem, ouve velho, adulto, idoso e ouve os mortos também. Então essa é a ideia da ancestralidade. E a ancestralidade na Encruzilhada, numa perspectiva dos militantes, ativistas de movimento social, como eu sou também, do povo de santo, como eu também sou iniciado na tradição de Ifá, e da academia. E o que eu mais gosto, enquanto filosofia, essa filosofia da ancestralidade, que é o resultado da minha tese de doutorado, onde eu vou analisar 3 elementos fundamentais. Mito, o papel do mito para a gente, do rito e do corpo, o qual eu destaco o papel do corpo. Desse pupurri de autoria, eu escrevi um livro de poemas. Esse aqui, o Xirê, a Brincadeira Lírica, é um livro de poemas, todo ele baseado na tradição de matriz africana religiosa, do candomblé, e cada poema aqui, de certa maneira, recria um mito, um itã, né, das tradições religiosas do candomblé. Qual o seu autor, assim, favorito? Esse é um problema para mim mesmo, porque eu sou apaixonado por eles todos, e elas todas, né? Tem uma nigeriana chamada Oyemi Oyerunke, que é uma feminista, que agora também está na crista da onda, e ela simplesmente renovou a teoria do feminismo negro no mundo. Eu estou, nesse momento, totalmente apaixonado por essa mulher. Mas sem ser retórico, o que eu gosto mais mesmo é o que eu chamo de sujeitos coletivos da produção do conhecimento. No Ocidente, a gente dá nome, né? Então, é que eu mudei aqui. Eduardo Oliveira publicou isso, Obenga publicou aquilo. Mas a tradição africana propriamente dita, quem dá a autoria é o grupo, é a comunidade. Então, você produz uma máscara, por exemplo, é você que produziu. Só que você só pôde produzir aquilo porque a sua terra te deu a madeira, te deu o conhecimento, te deu a linguagem, etc. Então, uma máscara Dogon é dos Dogon, não é daquela pessoa que fez. Na filosofia, eu acho que tem a mesma coisa. A gente tem uns sujeitos coletivos de produção de conhecimentos que são aqueles que eu mais gosto. Que são quem? A religião de matriz africana no Brasil é uma grande produtora de filosofia africana de muito boa qualidade. Então, eu reverencio aí os sacerdotes e as sacerdotisas, né? Então, babalorixás, ialorixás, babalaôs, porque são filósofos e filósofas natas. A capoeira Angola tem, na figura dos mestres, mas também dos discípulos, filósofos impressionantes, eu diria, com uma sagacidade, com
profundidade de pensamento, de traduzir isso numa linguagem que todo mundo entende, porque é uma linguagem corporal, estética, lúdica, de combate, e também os quilombos. Outro lugar que eu costumo andar, que sou batizado em terra quilombola, porque esses são os que filosofam há mais tempo filosofia africana aqui no Brasil do que qualquer outra tradição filosófica que tenha plantado suas sementes aqui. Show de bola. Eduardo, muito obrigado. Nossa, Mesmo massa. pelo bate-papo. Volte sempre. E parabéns por tudo. Eu que agradeço, uma alegria e que contribua aí com a molecada toda. Com certeza, isso. E é isso, galera. Que tal expandir seus horizontes? Se liga nas dicas e se inscreve no nosso canal youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Hora do Enem no ar. Tugujá.